Carlão, né? Antes da gente começar a conversar aqui sobre essa questão da maioridade penal, Carlão já ligou para a gente aqui dizendo que algo tem que ser feito porque a situação realmente está muito complicada nos dias de hoje, né? Obrigado aí, Carlão, pela sintonia. Mas vamos então, né, ao nosso tema, ao nosso assunto, concluindo essa série de programas a respeito da violência. Já estou com o professor Hudson Miranda, professor e psicólogo ao meu lado. Hudson, um abraço especial, bom dia, ótima segunda-feira, grande semana para você, bem-vindo ao microfone aberto. Obrigado, Roberto. Faço minhas as suas palavras, né? E que desejo a todos, inclusive os ouvintes, a sua equipe, é sempre um prazer estar aqui. E hoje com uma tarefa árdua que é tentar sintetizar rapidamente, né? Dentro do prazo que nós temos, alguns aspectos que são importantes quando se fala em maioridade penal e no próprio sistema policial, né? Que conclui essa série que é interminável, né? Quer dizer, as informações são muito extensas, o assunto é muito profundo, muito instigante, mas nós colocamos essa meta de, em 3 programas, discutir um pouco dessa complexidade, né? No primeiro nós falamos sobre violência urbana, né? E a banalidade do crime. No segundo nós falamos sobre o sistema prisional, né? E hoje vamos falar sobre a maioridade penal, o sistema policial e terminar com o plano, as políticas públicas voltadas para a segurança pública. Aliás, né, é bastante polêmica aí quando se trata de maioridade penal, né? Uns defendem que ela baixe aí para os 16 anos, outros não. Enfim, né, existem controvérsias entre as pessoas em relação a essa questão. Nós não estamos aqui, né, para dizer que deva baixar ou que deva subir, estamos apenas para indicar e ver também, né, quais são os problemas que são gerados hoje com essa idade de 18 anos aí para a maioridade penal, né, com essa idade de 16 anos que muitos se aproveitam, porque sou de menor, para cometerem crimes e para fazerem barbaridades por aí. E muitas vezes até para assumir broncas que não pertencem a eles. Mas vamos começar aí falando aí a respeito dessa questão aí da maioridade penal, hoje em 18. Bem, o problema maior não é a maioridade penal. O problema maior é como a sociedade, como o sistema de legislação responsabiliza os menores, em que grau, né? Como é que isso se estabelece? E uma vez que isso seja estabelecido, qual será o caminho que não pode ser o mesmo do sistema prisional, do sistema penal comum, né, aos adultos, porque nós estamos lidando aí com uma outra forma de funcionamento, né, da pessoa, que é exatamente a adolescência e pré-adolescência. Existem países onde a maioridade penal é até de 14 anos, né, no Reino Unido, na França, na Itália, né, no Reino Unido são, parece que 10 anos, né? Existem outros países onde a maioridade penal é 12 anos, mas eu não acho que esse seja o melhor caminho. O melhor caminho são algumas questões que nós precisamos refletir e agir, que dariam sustentação em termos de legislação, de punição e de recuperação, porque nós estamos falando de adolescentes. Quando a gente fala de adulto, a gente já fala de recuperação, quem dirá em relação a adolescentes. É preciso que o ouvinte, quem nos ouve agora, entenda que nós temos 500 mil de pessoas encarceradas e temos para cumprir pena, já foram condenadas mais 580 mil nas ruas. E o sistema nós não comporta. não temos espaço, não temos onde colocar essas pessoas. Simplesmente não há o que colocar. Esse é um defeito grave, porque isso dá a sensação de impunidade. Quando se fala de maioridade penal, ou quando se fala de adolescência, né, de infância, adolescência, de cometimento de crimes por pré-adolescentes e adolescentes, nós não temos quase nada a respeito do que se pretende fazer, né? Tá, vamos imaginar então que nós temos um sistema de punição para os adolescentes e pré-adolescentes. Vamos colocá-los onde? Com qual objetivo? Com qual equipe que vai atendê-los? Né? Em quanto tempo? Com qual método? Não se chega a uma conclusão. A gente não se chega a uma conclusão porque a gente não discute isso seriamente, né? Nós não temos uma política nacional que fale exatamente onde é que nós queremos chegar. E outra coisa,
Evidentemente que, uma vez que seja discutido isso do ponto de vista legislativo, né? Quer dizer, com a Câmara Federal, com o Senado, e mude a legislação de maneira a responsabilizar os adolescentes e pré-adolescentes pelos seus atos, né? Infracionais. Bem, quando se fala em criar espaços para acolhimento desses adolescentes infratores e que precisam ser ressocializados, precisam se tornar aptos a conviver socialmente novamente, nós precisamos pensar que nós não podemos criar presídios no modelo que existe, né? Nós precisamos de espaços menores que acolham, que sejam distribuídos, né, pelas cidades, né, que tenham uma sustentação profissional de assistentes sociais, psicólogos, né, educadores, que possam responder a essa demanda de maneira a propiciar a reeducação desses jovens, né, e precisamos fazer um trabalho paralelo com as famílias. Em termos técnicos, nós não podemos imaginar que nós vamos ressocializar um adolescente que está em desajuste, em falta de sintonia com a convivência social, se nós não incorporarmos nessa reeducação a estrutura familiar na qual ele está inserida, né? E fazer com que essa família se recondicione de tal maneira, se recoloque, se reposicione de tal forma a ter um novo controle sobre seus membros, né? E que o diálogo e o afeto e a responsabilização sejam princípios, né, norteadores dessa ética familiar. Que essa família reaprenda, né, a receber esse jovem e a fazer com que ele mantenha os princípios que foram incorporados na sua ressocialização nesse espaço do cumprimento penal. E eu não vejo até agora nenhum plano que contemple essas dimensões. Então, não adianta a gente simplesmente imaginar que os presídios e penitenciárias poderão servir como depósito, né, desses adolescentes e pré-adolescentes. O desastre ainda será maior. O que nós precisamos cobrar das nossas autoridades é uma política de segurança pública integrada, verdadeira, que saia da retórica, que saia das logomarcas, né, que saia das bravatas e conversa fiada e possa partir para princípios sérios, sustentáveis, né, realizáveis, onde nós possamos ter espaços para cumprimento das penas, seja para adultos ou para adolescentes, que sigam os princípios de direitos humanos, tanto para os que estejam cumprindo as penas, quanto para os seus familiares, quanto para os funcionários que ali lidam. Então é preciso um trabalho simultâneo, porque um trabalho não pode esperar o outro. É preciso um trabalho simultâneo, integrado, esforços integrados, não nas intenções, mas nas ações. E que os presídios, a exemplo que nós discutimos no programa anterior, sigam também princípios arquitetônicos, funcionais, tecnológicos, né, de funcionamento, de dinâmica de funcionamento, de estrutura, de legislação. Percebe que sempre nós estamos voltando ao sistema, porque não adianta nós focarmos num ponto só. Certo? É como se a gente tampasse uma peneira com o dedo e despejasse água e quisesse que a água ficasse toda retida na peneira. Não vai dar certo. Nós vemos exemplos. Nós vamos ter que trocar o vasilhame, digamos assim, né? Entrando diretamente nessa questão, nós vemos exemplos aí realmente que não deram certo. Questão da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, FEBEM, que todos os momentos nós vemos, né, acontecendo rebeliões. São Paulo tentou-se casas onde um número menor de menores ficariam abrigados para tentar essa ressocialização. Sim. Também não deu certo. Aqui vem dando mais certo do que as FEBEMs, né? Mas mesmo assim ainda está muito longe, está muito aquém das demandas que estão acontecendo na sociedade. Porque pegam também menores de alta periculosidade e misturam lá com menores que cometeram infrações não tão... Exatamente. Você tem também assim a questão do isolamento,
né, da desarticulação de liderança, se você também tem isso em, é claro que medidas proporcionais à adolescência, evidentemente, mas você tem, né? Nós precisamos de uma legislação também que puna gravemente, que seja um agravante, que duplique ou triplique a pena de adultos que utilizam, né, que se utilizam das crianças e adolescentes para cometer crimes, né, sabendo exatamente dessa situação de legislação, das facilidades, da impunidade, porque senão a gente vai aumentar a maioridade penal, né, ou abaixar, né, dependendo da perspectiva que você olha. Então você coloca aí para 16 anos, e aí, mas você hoje tem crimes cometidos por 14, né? Gente de 13, 14 anos. Aí você reduz para 14, você tem gente de 12, pré-adolescentes de 12 anos, 11 anos cometendo crime. E daqui a uns dias nós vamos criar penitenciárias, né, creches penitenciárias, né, berçários penitenciários. É isso que nós queremos? Eu acho que a questão é muito mais ampla do que simplesmente trancafiar o sujeito, né? Nós temos um problema familiar, um problema social sério. Não podemos creditar toda a criminalidade à questão social, obviamente, que seria uma estereotipia, seria uma deformação da própria pobreza, né? Seria atribuir à pobreza a condição prévia de criminalidade, o que não é verdade, porque existem muitas pessoas em condição de pobreza, milhares, milhões, e que não cometem crime, apesar de serem pobres, né, de terem carências econômicas gravíssimas, né, mas elas não cometem crime. Ao mesmo tempo, nós temos também pessoas pertencentes às classes média, né, e alta, né, adolescentes que cometem crimes hediondos também, né? Então o problema é muito mais complexo do que simplesmente atribuir à classe social. Então a gente tem, de um lado, nós temos o problema social que nós não podemos negar, que é um contribuinte. Nós temos uma mídia, toda uma sedução econômica capitalista, né, voltada para um consumo desenfreado e uma valorização do ter muito mais do que o ser, que é um contribuinte também. Não é determinante, mas é um contribuinte. E nós temos também famílias, principalmente da classe média e classe alta, onde a gente vê que a criminalidade está muito associada, existem várias pesquisas nesse sentido, está muito associada à falta de afeto e à falta de presença, né, do pai e da mãe, que é fundamental, que estão trabalhando o dia inteiro, né, que isso pode ser uma das explicações, mas não justifica, porque você tem um ser que é dependente, né? O ser humano não é um filhote de animal que já nasce de certa forma independente, né? O filhote de animal, se ele perder a mãe, a maioria deles sobrevive, né? O pai ou a mãe, né? Instinto puro, ele sobrevive. Agora, o ser humano não sobrevive. Ele depende. Nós estamos inseridos num cenário de relações muito mais complexo do que o reino animal que a gente conhece, né? Então, nós precisamos ter em mente que discutir esse assunto passa necessariamente pela família, pelo empoderamento da família, pela instrumentalização dos pais de como lidar com crises e as transformações da sociedade, porque nós temos gerações e gerações de pais que não conseguiram acompanhar essa transformação e que justamente por não conseguir estão confusos e estão trabalhando com dificuldade em relação às várias crises, né, e as várias possibilidades que esses jovens têm disponíveis e como lidar com essas possibilidades, as crises, né, as dúvidas e as responsabilizações em relação a essas escolhas que há 20, 30 anos estavam dispostas de maneira diferente e muitas delas nem existiam, né? Então, evidentemente que as famílias precisam passar por um processo de reeducação familiar. E isso nós podemos utilizar os profissionais que estão disponíveis, os assistentes sociais, os psicólogos, os educadores, os ambientes escolares, para criar espaços para essa discussão. Nós falamos isso no primeiro programa, né? Prevenir, em relação né? Exatamente, a prevenção. A porque, inclusive, existem estudos, Roberto, que dão conta de que a não prevenção, ou seja, o combate, né, e as consequências do combate custam 70 vezes mais, em média, do que a prevenção.
E o combate também é mal feito, né? Por exemplo, a gente fica, toda a nossa região quer um CIA, né? O pessoal pensa logo em punição, em internação e alijar esses menores infratores da sociedade. Agora, nós tem uma questão em contenção, também. nós pensamos em combate frontal e contenção. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o sistema policial e nós vamos falar o imbróglio em que a polícia está sendo colocada por políticas deformadas. Ok, e falta também por parte dos nossos senhores deputados lá em Brasília que se façam leis que se criem, né? Que se crie um sistema para poder sanar esse tipo de problema. E outra coisa, que se passe também a respeitar aí as próprias leis e, por exemplo, o Estatuto da Criança, que é desrespeitado a todo momento, porque, na verdade, né, por exemplo, ele estabelece, né, sistemas socioeducativos que não estão sendo aplicados pelas próprias autoridades. Proteção que precisava existir. Muita gente coloca a culpa nessa frouxidão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um instrumento fundamental, né, de direitos humanos e de convivência social, é uma ferramenta poderosa, importante, que precisava existir, é um marco importante no direito, né, brasileiro. Agora, ele precisa ser aprimorado e precisa ser cumprido, essencialmente. Porque muitas vezes ele, na minha concepção, ele é subvertido. Né? Sim. Essa é a e grande muita verdade. gente que fala em nome dele, que fala sobre ele, muitas vezes não tem conhecimento real do Estatuto da Criança e do Adolescente. E que resolve se aventurar a falar sob o ponto de vista de senso comum sobre o Estatuto, sem conhecimento real de causa e sobre as suas possibilidades, né? Sua importância e suas possibilidades. A gente começa a conversar aqui, o assunto vai rolando, nós estamos quase na hora do bloco comercial. Vamos mais 2 minutinhos aí para as suas colocações a respeito aí da maioridade penal. Porque logo em seguida nós vamos para o sistema policial, né? Vamos lá. Então eu acho que para concluir, nós precisamos, resumindo, precisamos ter um investimento maciço num novo modelo de educação e cultura. Não que a educação e a cultura e o esporte, né, disponibilizados para a população, irá extinguir a criminalidade. Isso não ocorre em nenhuma parte do mundo. Mas ele pode reduzir sensivelmente, drasticamente a criminalidade. Quando nós sabemos muito bem que o acesso à educação de qualidade, educação de fato, educação que forma, que implica na construção e consolidação de princípios éticos e morais, não moralistas, mas morais, né? Então, evidentemente que unidades educacionais que trabalham essa questão, políticas públicas voltadas para fortalecimento dos professores, para capacitação efetiva dos professores, para lidar com esses princípios, a mudança da nossa grade curricular, que é um horror, né, e que não contribui para essa formação. E que até hoje passa ano e vem Plano Nacional de Educação e modifica-se, e a grade praticamente está a mesma, inviável para as demandas reais. O investimento maciço em cultura, né, o acesso à cultura, à produção, né, a participação efetiva e o investimento também maciço em esportes, em várias modalidades, não é só futebol porque vem a Copa do Mundo, né, mas as várias possibilidades que o esporte e a prática esportiva oferece, quer dizer, e além disso, oportunidades mais próximas, né, ou seja, mais descentralizadas, oportunidades voltadas para o mundo do trabalho. Esse conjunto de coisas, evidentemente, coloca a criminalidade em níveis suportáveis pelo sistema, tanto judicial quanto policial, né? Então, porque o que está acontecendo, e além disso, né, paralelo a tudo isso, você tem que ter um sistema de mediação de conflitos, que nós não temos. A Justiça tem feito um esforço naquelas semanas de conciliação, né, através do sistema Poder Judiciário, etc. Mas nós precisamos fazer com que no mundo do trabalho, nos espaços de trabalho e nas escolas, que são unidades estruturadas, né, possam ter essa oportunidade de formar gente capaz de mediar conflitos,
né? Porque você vai desafogando esses pontos de tensão social. Então, a cultura, o esporte, a educação, o lazer, o mundo do trabalho, né? O empoderamento das famílias. Olha quantas políticas são necessárias, políticas sistêmicas que se comuniquem, que sejam integradas, que tenham ações de curto, médio e longo prazo previsíveis, né? E que sejam acompanhadas, monitoradas, que não seja só uma festa de lançamento de logomarca e de discursos bonitos e que na realidade não se concretizam efetivamente em ações, né? Então, a partir disso, nós temos a chance de diminuir a criminalidade não só entre os adolescentes, entre os adolescentes. Tá faltando aí um pouquinho de líquido, tá hoje. Entre os adolescentes, mas entre os adultos também, que é fundamental. Né? Nós precisamos ver as duas polaridades, adultos e adolescentes. E isso que eu estou dizendo diz respeito a todos. Né? Essas políticas atingem a todos, mas nós temos que começar, evidentemente, com a infância e a adolescência. Beleza, 11h35, vamos para o intervalo, a gente volta já. Vamos a apresentar Microfone Aberto. 11h38, 11h38, programa Microfone Aberto, série de programas falando aí sobre a violência, né? E agora chegou a hora de falarmos aí sobre a questão policial, não é isso? Vamos falar então sobre todo esse sistema. Vamos saber um pouquinho, né? Será que realmente o pessoal está trabalhando de acordo? Será que está funcionando? O que poderia ser feito, né? Porque a presença é justamente para reprimir o crime, essa é a verdade. Se conseguir reprimir o crime, ótimo. Não vai precisar de agir, né? De chegar à última instância. Vamos então com o doutor Hudson Miranda, nosso psicólogo, né, e professor, nos falando então desta questão aqui no programa, nos programas da Educadora, aqui no Microfone Aberto, a respeito da violência. Agora com a garganta molhada, né? Fica mais fácil, fica mais tranquilo. Fica mais fácil. Desculpem os ouvintes aí da engasgada daqui a poucos instantes, né? Porque realmente com ar-condicionado e sem água, a gente fica um pouco ressecado, não aguenta, né? Vai falando muito, não tem jeito. Bem, então voltando, indo direto à questão policial, a gente precisa entender o seguinte: primeiro, que estão sendo depositados nos ombros do sistema policial toda demanda e desejo de resolução dos problemas de segurança pública, né? Como se o sistema policial o sistema de segurança fosse formado só dos policiais, né? Civis e militares. E, como já foi dito aqui durante os programas anteriores, o sistema de segurança é muito mais amplo do que isso. E a própria polícia precisa de suporte, né, das outras partes que integram o sistema de segurança. Depositar sobre os ombros dos policiais, sejam eles civis ou militares, a responsabilidade de tornar a cidade segura é absolutamente um suicídio, né? Um suicídio institucional. Então, primeiro é essa questão. Segundo, nós precisamos entender que as demandas simultâneas às quais os policiais são expostos todos os dias requer não só um preparo muito grande, como um suporte psicológico muito grande para eles também, né? Eles lidam todos os dias, a todo momento, sem escolha, com situações de alta agressividade, né? Com problemas relativos a própria agressividade, o crime, o combate direto, combate de rua, a possibilidade de serem atingidos por armas de fogo. Isso evidentemente que não deixa a estabilidade muito boa por muito tempo, né? Chega um momento que você precisa de ter suporte para toda essa dinâmica, para toda essa diversidade de conflitos que ocorre a todo momento em graus diferentes, né? Então você mal atende uma determinada ocorrência com um grau de agressividade e de necessidade de mediação, e você já parte para outro que pode ser um confronto direto, envolvendo inclusive armas, né? Envolvendo o uso de armas de fogo, e por aí vai. Isso ocorre durante todo o período de trabalho deles, o tempo inteiro, e com uma demanda muito intensa. E aí é onde eu quero chegar com essa questão.
Muitas vezes nós temos no Brasil um índice razoável, né, perigoso, alarmante, de suicídios de policiais. Nós temos um índice muito grande de depressão, né, de instabilidade emocional, né, dos policiais, e nós precisamos ter um olhar sobre eles. Né? Nós precisamos, não é simplesmente querer a eficiência e eficácia, mas no querer eficiência e eficácia nós precisamos ter um olhar sobre a rotina desses profissionais. Né? Nós precisamos ter também um olhar sobre a estrutura com as quais ele pode contar, né? As estruturas, né? Nós temos que falar no plural, seja em questão de viaturas adequadas, tecnologicamente equipadas, né? Os tipos de armas utilizados, inclusive as armas não letais, o preparo para a utilização predominante, né, das armas não letais, os equipamentos, né, que agora a Polícia de Brasília está importando, né, que é para os equipamentos de vídeo, né, que monitoram o trabalho dos policiais, visando justamente verificar falhas e promover aprimoramento e, em casos mais graves, apurar realmente o que aconteceu, de maneira que o policial não fique vulnerável, né? As delegacias, né, precisam de uma estrutura muito mais adequada para atender às demandas, né, que aí estão. Ou seja, nós temos aí um universo policial que precisa, isso sem falar na questão da contratação. Nós temos aí assistido, né, um nível de corrupção preocupante, né, que nós precisamos resguardar exatamente, né? Isso deixa todos aqueles policiais que trabalham adequadamente não só constrangidos, né, pela imagem que acaba sendo deformada diante da opinião pública, lembrando que a grande maioria dos policiais são trabalhadores honestos, né, capacitados, né, atentos às questões ligadas aos direitos humanos e ao cumprimento da lei, né? E infelizmente a prática deformada da ação policial por alguns acaba por comprometer a imagem de toda a instituição, né? Seja ela civil ou militar, perante a opinião pública, né? Então acho que nós precisamos então, diante desses acontecimentos que estão cada vez mais frequentes, né, e que vêm a público, investir pesadamente na contratação, quer dizer, que tipo de mecanismos nós precisamos colocar, introduzir, acrescentar, para que a contratação, o crivo da contratação, seja mais intenso, né? Seja mais apurado, seja mais sofisticado. Ao mesmo tempo, nós precisamos expor esses policiais, né, sejam eles civis ou militares, a conhecimentos mais profundos de psicologia, de sociologia, de antropologia, de filosofia, né, associados aos conhecimentos de direito, né, de legislação e etc. Esses conhecimentos ligados à antropologia, à sociologia, à filosofia, à psicologia e a todos os direitos humanos, faz com que esse policial tenha uma consciência e uma ação, né, tem um potencial cultural desenvolvido de tal maneira a prestar um serviço mais adequado à população. Outra coisa que eu acho que é muito importante é fazer com que a polícia comunitária seja algo mais presente, né? Ter a presença da polícia, inclusive as delegacias, mais descentralizadas, mais próximas da população, né? São ações importantes e que precisam, que volta e meia em crises, né, que a gente verifica em debates, são colocadas pelas autoridades, mas em termos de numéricos, né, na hora que a gente vai verificar a descentralização dessas delegacias, a proximidade com o cidadão, os postos policiais, o patrulhamento inclusive a pé, né, o ostensivo,
a questão da polícia comunitária ainda estão longe de responder às demandas que se apresentam, né? E evidentemente que isso passa por uma ação articulada das políticas definidas nas secretarias estaduais de segurança pública e na orquestração dessas políticas através do Ministério da Justiça, que é o que a gente não tem visto, né? Que a gente não tem observado, embora a gente saiba que o atual ministro da Justiça é um ministro com uma trajetória política interessante, né? Que é extremamente inteligente, mas está faltando essa orquestração. Você pode ter uma orquestra com músicos brilhantes em cada instrumento específico, mas se você não tiver um maestro, né, que saiba tirar desse brilhantismo de cada instrumento, de cada músico, uma ação coordenada, harmônica, a melodia não sai. Nós vamos ter aí um agrupamento de músicos, mas não teremos uma orquestra. E é o que está faltando. E aí acabam os policiais à mercê, sejam eles da Polícia Civil ou Militar, à mercê dessas políticas desencontradas, desarticuladas, e dessa falta de visão do que é um sistema de segurança pública. Inclusive do ponto de vista tecnológico, de se comunicar, do que a gente fala tanto de tecnologia da informação na rede privada, e a gente está esquecendo dessa tecnologia de informação apurada no meio público voltado para a segurança pública. E é uma questão aí que o governo do estado está andando na contramão da história, se formos olhar. Porque hoje as pessoas têm que ficar viajando com presos, para ir até uma delegacia numa cidade vizinha para poder registrar uma ocorrência. Muitas vezes está determinado que uma determinada viatura ela pode andar tantos quilômetros ali dentro do local onde ela cobre. Então fica difícil fazer segurança pública, torna a vida dos policiais mais difícil porque as pessoas têm a mania de olhar de uma maneira genérica, generalizam. Então, fica realmente difícil, mais tensão para o profissional. E fica também a questão partidária, fica uma questão pouco profissional, muitas vezes. A gente fica observando o achismo, Quer dizer, entra e coloca todo o sistema, ou parte do sistema, numa direção. Com pouco é substituído, há uma descontinuidade do trabalho e toda a bússola é mudada para outra direção. E percebe-se que os principais interessados nesse sistema, os principais líderes desses sistemas, de parte desses sistemas, desses módulos, ou seja, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário, eles são pouco ouvidos, porque eles têm muito a dizer, porque eles estão na ponta do sistema, e percebe-se que eles e outros agentes sociais são ouvidos às vezes em conferências, em audiências públicas, mas eu acho que isso acaba não sendo transferido. Acho não, é o que eu tenho visto, os números falam por si, Para a ação normalmente não se passa. Não são transferidos efetivamente para o plano de ação. Ou seja, eu ouvi, eu já sei o que eu tenho que fazer, já identificamos os gargalos, sobretudo os gargalos organizacionais, tecnológicos, de integração, de descentralização, de simplificação, de estratégia, que é fundamental, porque não se fala em segurança pública sem estratégia, sem inteligência, sem tecnologia de informação. Tudo isso são ingredientes essenciais que alimentam o sistema e que fazem dele um sistema mais ágil, que podem fazer dele, quando integrado, um sistema mais ágil capaz de não só de atender às demandas emergenciais, como de se antecipar a elas. É isso que é fundamental. Então acho que falta essa transferência em tempo real, desses apuros, desses mapeamentos que se diz, dessas conferências que se faz, desses debates, dessas discussões, para o plano real do cotidiano dessas forças policiais e desse sistema de segurança, desses agentes que integram o sistema de segurança. 11h51, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Microfone Aberto. De
volta com o programa Microfone. Rapidinho para o professor Hudson Miranda, para a gente encerrar aí o programa de hoje, fazer a conclusão, tudo na correria hoje. Hoje está meio corrido, né? Vamos fazer então a conclusão aí a respeito desses programas, falando aí sobre a violência especificamente, né, do de hoje, falando sobre maioridade penal e também o sistema policial. Eu espero que nesses 3 programas que nós tivemos a oportunidade de fazer, nós tenhamos levado até o público uma noção da complexidade do assunto segurança pública e da necessidade dos cidadãos e cidadãs acionarem as suas lideranças, né, a começar dos vereadores, deputados, senadores, líderes comunitários, né, gestores educacionais, secretários, de tal maneira que a gente coloque essa discussão na pauta até que ela se resolva ou até que ela atinja níveis de execução adequadas, considerando todas as dimensões que foram colocadas aqui e muitas outras que não deu tempo de se colocar, mas que existem, para que a gente não continue com a deformação das políticas públicas voltadas para a segurança, focadas em apenas uma ponta ou outra dessa rede que é complexa e que precisa ser olhada de uma forma ampla, abrangente, profunda, e sistemática, sem descontinuidade, considerando ainda que o Brasil, embora seja uma federação, embora os estados tenham autonomia requer responsabilidade e integração de um país federado como o nosso, né? Então isso significa dizer que os ministros precisam se integrar e que essa integração precisa repercutir nas secretarias, que a questão da segurança pública ela não termina em si mesma, que ela passa por políticas de juventude que praticamente inexistem no Brasil em termos de escala, né? É outra coisa que não deu tempo de falar em detalhes, né? São as políticas específicas para a juventude, que são fundamentais, a política educacional, a política de cultura, a política de esportes, né? A política do trabalho voltada para a juventude. Então tudo isso precisa se integrar, né? Nós precisamos de abrir mão da guerra partidária, da guerra de bravatas, da guerra de logomarcas, né? E substituí-la por uma ação mais pragmática, uma ação mais profunda, uma discussão mais séria, né? E partimos para um plano que seja execuível, que seja viável, que seja possível e empreender esforços para dar estrutura para que a justiça funcione e não colocar sob os ombros, ora só do professor, ora só do magistrado, do juiz, né? Ora só dos policiais, a responsabilidade completa por resolver um problema que exige responsabilidades coordenadas, né? Ok, 11h59. Já estão me dando sinal que, né, já esgotei todos os tempos, né? Eu estou agradecendo, professora, por essa colaboração conosco, porque conforme conversávamos ainda há pouco, a população ela precisa saber de tudo que envolve o sistema. Sim. Para que ela possa também aprender a cobrar. E o nosso papel é informar. Eu acho que o papel da mídia, isso foi muito importante, né? O espaço que a Educadora M abriu para discutir esse assunto, né? A RCR, né? Que é a Rede Católica de Rádio. Eu acho que isso é fundamental, que esse espaço esteja sistematicamente aberto, que a gente tenha outras oportunidades, né? Seja eu ou outros profissionais, de discutir esse assunto em outros momentos, para que a população se desperte, né, para essa complexidade e não engula, né, não se contente, não se satisfaça com soluções fáceis, com receitas simples para um problema que não é simples, que é muito complexo e que exige uma reflexão e uma ação muito mais amplas do que a gente tem visto nos últimos 20 anos, 25 anos. É importante que você fique por dentro de todas as questões para você também saber cobrar, né? Exatamente, porque nós somos cidadãos e cidadãs antes de tudo, né? E não podemos simplesmente, ao votar e eleger alguém, considerar que o nosso papel já está encerrado.
Muito pelo contrário, na hora que as urnas são apuradas e o resultado sai e a posse é efetivada, é aí que começa o nosso trabalho de cidadão e cidadã, vigilante, acompanhante e participante, né? Ok, professor, obrigado. Roberto Nogueira, você está chegando por aí. Um abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a todos da sua equipe e a todos os ouvintes da Educadora AM. Meio-dia.